Olá, nós nos reunimos novamente para alguns estudos, algumas reflexões. Então, nos organizando aqui, hoje o nosso tema, nós vamos tratar de alguma coisa assim que é bem comum nas nossas relações, né? Nos nossos relacionamentos pessoais, que são as incompreensões. Mas antes de iniciarmos o nosso tema, eu gostaria de fazer convites para os nossos estudos aqui da Casa de Batuíra, o primeiro deles é para o estudo do dia 22/1, Jesus em Convites, em que o tema será tratado pela Leda Marques Biguetti, Desencarnados no Dia a Dia. E no dia 26, que o próximo domingo, nós também teremos novamente a Leda falando para nós a respeito da Legião do Mal. Então, eu faço agora o convite para que façamos a nossa prece desta manhã, elevando os nossos sentimentos a Deus, nosso Pai, e com gratidão pela oportunidade de utilizarmos esses meios que hoje estão disponíveis, que nos permitem estudar, refletir, acessar conteúdo quantas vezes forem necessárias para ampliar o nosso entendimento e a nossa compreensão, o que é claro, né? Então, o nosso tema de hoje, como eu disse agora há pouco, no início aqui do nosso encontro, é incompreensões. Esta é, temática de hoje foi inspirada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, exatamente no capítulo 9, particularmente no versículo 22, que conta, né, desse capítulo. Na verdade, a primeira carta aos Coríntios, ao longo dos 16 capítulos, nós podemos acompanhar todos os esforços do apóstolo Paulo em ajudar os cristãos de Corinto. Assim como nós, né, eles também, hoje, transcorridos aí 2000 e poucos anos desses acontecimentos que se tornaram aí históricos para nós, né, de grande valor espiritual e que nos chegam, apesar de transcorrido todo esse tempo, os cristãos daquela época tinham as dificuldades que são muito próximas e as nossas muito próximas daqueles que eles vivenciavam naquele momento. A dificuldade de mudar de comportamento, né? A proposta de Jesus, ela chega para todos, mas para que nós nos modifiquemos, aceitemos estes ensinamentos como orientativos, como referências para um amanhã melhor, exige de nossa parte modificações. Primeiro, aceitação pelo entendimento, depois a proposta firme de querer mudar de comportamento e efetivamente irmos fazendo esse trabalho. E assim, então, como os cristãos daquela época, nós ainda apresentamos assim uma compreensão do evangelho que não é tão fácil de ser colocado em prática, aqueles ensinamentos, né? E mesmo que nós, particularmente nós, os espíritas, nos esforcemos para vivenciar os ensinamentos de Jesus interpretados à luz do Espiritismo. Então, Paulo, naquele contexto, ele, pelos registros que nos chegaram, ele mostrava que havia um entendimento que não era claro a respeito do papel que ele e outros evangelizadores, né, faziam e que muitas vezes não eram entendidos pelas pessoas que recebiam os benefícios. E ele, então, demonstrando a necessidade de, através do comportamento dele, fazer, dar-se, né, doar-se ao máximo possível para que ele pudesse transmitir a mensagem do Evangelho de Jesus. E ele, então, diz, né, que, mesmo sendo livre, ele se fez servo de todos para que ganhar essas pessoas para o Cristo,
Ele fez como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para aqueles que estavam debaixo da lei, diz o texto evangélico, como se ele estivesse debaixo da lei para ganhar aqueles que estavam debaixo da lei, para aqueles que estavam fora da lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei do Cristo para ganhar os que estão sem lei. E o que é da nossa reflexão aqui, que é o versículo 22, que diz assim: Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Mostrando, né, a necessidade, diante de uma proposta maior, desta flexibilização, né, que cada um de nós necessita experimentar até que se transforme em novos comportamentos, né, reflexivos da presença do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus em nós mesmos. E ele então diz assim, né, no versículo 23, e eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então, através dessas palavras, Paulo expressou o pensamento de quem compreendia e explicava para aqueles que não o compreendiam quais eram as ações de quem compreende além do imediatismo das relações humanas, que é o que nós podemos entender. Então, quando nós falamos em compreensão, que é o nosso tema de hoje, podemos também pensar na situação que às vezes é o mais comum, né, de que o outro não nos compreende. Mas no nosso estudo de hoje, nós vamos trazer a questão para bem próximo e nós nos colocarmos nela. Ou seja, em nosso estudo de hoje, a incompreensão a ser estudada, que merece a nossa reflexão, é aquela nossa em relação ao outro. É aquela que brota do nosso comportamento, da nossa forma de interpretar a vida em relação ao outro. Assim, o conceito, primeiramente, nós começamos pelo conceito de incompreensão, né? Segundo dicionários, incompreensão significa falta de entendimento, interpretação errada ou falta de compreensão sobre algo. Pode ser usado, por exemplo, para descrever situações em que uma pessoa não entende completamente o que a outra pessoa está dizendo ou fazendo, ou seja, quando há uma falha na comunicação entre pessoas. E incompreensão é o oposto de compreensão, que é a capacidade de entender e interpretar corretamente informações ou situações, né? Já a compreensão é uma condição, uma característica, uma predisposição para aceitar e respeitar opiniões ou comportamento alheios, mesmo que não concorde com eles. É importante a gente ressaltar isso, né? Destacar isso. Não, o fato de alguém compreender, por exemplo, Jesus compreendeu a todos nós, mas não quer dizer que ele validava ou valida os nossos comportamentos quando esses comportamentos não estão condizentes com as leis de Deus. Mas ele nos compreende, né? E assim como espíritos superiores a nós. Então, o tema de hoje nos mostra a impossibilidade de se perceber o significado de algo ou de situações nascidas em nós mesmos e que se transformam em atitudes de cobrança no afeto, na sensibilidade, nas apreciações nas quais ou pelas quais nós utilizamos parâmetros pessoais para avaliar as atitudes dos outros, né? A incompreensão se apresenta no comportamento de uma pessoa que normalmente se restringe aos conceitos que formulou para diversas situações que necessitaram de sua própria avaliação, de forma útil ou não. Ela criou uma forma de interpretar aquele acontecimento ou acontecimentos
mesmo que não tenha vivido aquela experiência anterior, ela tem outros conhecimentos que, interpostos, lhe permite, fazer uma avaliação, emitir um julgamento e entender de uma determinada maneira, né? Tornando-se, então, a partir daí, impermeável a tudo quanto divirja do seu modo pessoal de ser e entender. Esse tipo de comportamento, esse modo de sentir, de interpretar e de agir, pode caracterizar a rigidez mental, né? E o que seria a rigidez mental? A rigidez mental é um estado que impede a pessoa de aceitar mudanças. E quem de nós não está sujeito a mudanças? Quem é que consegue garantir que na hora seguinte tudo acontecerá da forma como nós prevemos, ou como prevíamos, né? Ou como queremos que seja, ou mais ainda, conforme nós tenhamos planejado, né? Então, muitas vezes, essa dificuldade de aceitar mudanças, de aceitar comportamentos inesperados nos outros, ocorrências é, imprevistas, né? Os chamados imprevistos, dependendo da forma como venhamos a responder a essas ocorrências, nós estamos mostrando aí a dificuldade que nós temos de mudar, perdão, de enfrentar situações novas. Licença um minuto. Do ponto de vista espiritual, a rigidez pode estar presente no indivíduo durante séculos, sobrevivendo às reencarnações, às experiências que vivenciou das mais diferentes situações, em diferentes oportunidades, mostrando, inclusive sobrevivendo, continuando, né, através das reencarnações, que tem as reencarnações, tem por finalidade oferecer condições para a nossa transformação, para a nossa melhoria, para o nosso progresso. E muitas vezes, do ponto de vista espiritual, essa dificuldade, né, essa ausência de é, flexibilidade em nós no enfrentamento dos acontecimentos, que define aí a chamada rigidez, ela pode vir nos acompanhando já há muito tempo, né? Então, a nossa inflexibilidade de hoje pode representar uma rigidez na forma de sentir e pensar que vem de longa data, né? Por exemplo, como entender a rigidez? A rigidez pode significar não aceitar a opinião alheia, não aceitar opiniões diferentes das nossas, não aceitar pessoas que pensam da forma diferente, né? Esse não aceitar não se restringe apenas à opinião. Muitas vezes nós rejeitamos as pessoas por elas terem opiniões diferentes das nossas, né? Rigidez também pode significar não acreditar nos progressos da tecnologia, achar que a velha maneira, particularmente a própria maneira de fazer as coisas, será sempre a melhor, né? Então, não investe em mudança, tem dificuldade para aceitar o progresso o que chega na tecnologia, a pessoa apresenta resistência a, a mudar, a assumir comportamentos diferentes, né? A se flexibilizar diante daquilo que é novo e que chega de repente, né? Pode também significar não querer aprender, não se dispor a discutir, não dialogar, não utilizar as diferenças individuais para enriquecer resultados do grupo, da família, entre amigos. Por outro lado, pode também significar aquele que não aceita opiniões diferentes, né? Que acredita que tudo está sempre e deve sempre acontecer da mesma maneira, né? Tem dificuldade para, no dia a dia, vivenciar uma situação inesperada, né? E quem de nós
vivendo na condição de espíritos em processo de aperfeiçoamento, não necessita da mudança e consegue garantir, com tantas variáveis, de que nós não estaríamos sujeitos a mudanças, né? Então, a gente precisa pensar, e quanto mais obstáculos nós criarmos a essas mudanças, mais dificuldades nós teremos, né? Criando, inclusive, situações para sofrimento, porque a rigidez mental causa sofrimento para nós, ela é uma fonte geradora de perturbação. Então, rigidez mental ou rigidez de pensamento é o termo usado para se referir à dificuldade em lidar com a relatividade das coisas, dos acontecimentos, das ocorrências, das decisões, daquilo que faz parte do nosso dia a dia, da imprevisibilidade do que acontece no dia a dia de cada um de nós. Quando a gente fala, então, de relatividade dos acontecimentos, relatividade das coisas, né, podemos dizer assim, nós estamos falando sobre o relativo. E o que é ser relativo, né? O que é perdão, o que é o relativo? Relativo é a condição daquilo cujo valor ou importância deve ser avaliada em contexto, ou seja, daquilo que para ser avaliado, para que seja analisado, que se consiga compreender, depende de se analisar a interdependência dos elementos que compõem um contexto, né? Vou falar de uma forma mais clara. É aquilo, né, quando a gente tem a necessidade de um determinado acontecimento, e que esse acontecimento dispara em nós uma dificuldade de aceitação, nós precisamos avaliar se está ali ocorrendo uma rigidez de pensamento, uma dificuldade para interpretar algo novo, aceitar algo novo. Então, nós precisamos analisar o efeito daquele acontecimento dentro de um determinado contexto, né? Então, da dificuldade de relativizar, surge o chamado pensamento absoluto. O que é o pensamento absoluto? É aquele que diz assim: comigo é tudo ou nada, é nada ou tudo, é 8 ou 80, é preto ou branco, é preto no branco, como se diz, né? Preto ou branco. Então, essas falas mostram o chamado pensamento absoluto, que é a característica da rigidez mental. Vejam que interessante, né? Nós que estudamos o espiritismo, que somos espíritas, acreditamos, né? Muitas vezes sem compreender ainda em profundidade, acreditamos na reencarnação. Uma das, se analisássemos, se conseguíssemos analisar todos os benefícios que uma reencarnação traz, nós compreenderíamos que ela também tem por finalidade fazer com que o indivíduo se flexibilize. Vejam que interessante, né? É uma necessidade, ela cria oportunidades para nós que vem ao encontro da necessidade que nós temos de de diminuir a nossa rigidez, né? De nos tornarmos pessoas mais flexíveis, pessoas mais seguras, né? Mais criando aquela condição de interdependência, né? Trocando mais com o meio, com as pessoas. É a flexibilização, né? Então, necessário se faz destacar que muitas vezes o não mudar de ideia, da forma digamos assim, da forma de pensar, né, daquela maneira que a pessoa sempre pensa ou está num determinado, por exemplo, num determinado projeto, pode apresentar, e não muda de ideia, pode apresentar algumas vantagens. Por exemplo, a busca pela resposta certa, entre aspas, estabelece um padrão de pensamento perseverante, obstinado, focado em precisão e detalhes, qualidade importante em diversas atividades humanas. Exemplo, um dos pesquisadores, de cientistas que perseguem ideias através de pesquisas,
até trazê-las à condição de descoberta e contribuir para o progresso, para a evolução do meio, do conjunto, da própria humanidade, né? Então, é necessário a gente diferenciar aí o pensamento que nós estamos falando dessa condição, né? Então, por outro lado, a rigidez excessiva pode levar a prejuízos no aprendizado, no comportamento, na autoestima, nas relações interpessoais. Quando se perceba que essa forma de pensar e agir tornou-se habitual no julgamento do proceder dos outros, aí que está o detalhe. A forma de pensar e agir tornou-se habitual no julgamento do proceder dos outros, é hora de mudança, as quais fazemos por nossa iniciativa, né, iniciativa própria, ou a vida nos devolve a intolerância com que tratamos ou tratarmos os outros. Nós sempre encontraremos intolerantes, tão ou mais intolerantes do que nós mesmos, né? Às vezes, nós fazemos parte de grupos, temos nos grupos pessoas das mais variadas, dos mais variados comportamentos, mas encontramos as chamadas pessoas intolerantes, né? Elas estão, nós encontramos no local de trabalho, nós encontramos na nossa família, e isso quando não formos nós mesmos os intolerantes do grupo, né? Mas, então, como que a gente identifica, né? Porque nós podemos estar ali convivendo com iguais, né? Aquela atração por alguém natural que acontece, que a gente estuda no Espiritismo, que é a atração de conviver na proximidade aí com pessoas que são semelhantes no comportamento. O intolerante tem apego às próprias ideias, as quais defende com intolerância, e é claro que ele tem pontos de vista, né? O que são pontos de vista? Por que que nós temos pontos de vista? O chamado pessoa de opinião forte, né? Que tem um orgulho, sente-se envaidecido por ter uma opinião forte, emitir uma inflexibilidade na fala, usa determinadas frases, até frases, procura frases de efeitos, palavras fortes, tudo isso, tudo para dar sustentação a essa autoimagem, né? Que o intolerante pode criar para si próprio, né? Então, inclusive sustentando a vaidade de sentir-se dono da verdade, né? Quantos donos de verdade nós não conhecemos? Mas o que é mais difícil? Será que somos donos da verdade? Isso é muito ruim, né? Ser dono da verdade, né? Então, assim, aquele que assim age acaba magoando, ferindo, fere e se fere, machuca e se machuca, se isola, defendendo a imagem que tem de si, e a justiça divina, que a tudo regula, alcançará todos aqueles que desrespeitam as leis da vida, trazendo o equilíbrio a quem hoje implanta o desequilíbrio através das incompreensões. Aquele que não sabe entender, que não sabe compreender, que não consegue perceber o outro, é vítima de si mesmo. E convivendo com as dificuldades que gera, conviverá com os resultados que um dia o despertarão para a necessidade de flexibilizar, de dobrar-se, de entender que a verdade verdadeira só a divina. As nossas são verdades relativas, né? Quantas pessoas não têm, assim, em defesa das próprias opiniões, se posicionam até de forma rígida, inflexível, né? Causando dores pelo corpo, têm opiniões formadas e mostram isso, e se não conseguem manter a sua opinião como sendo a opinião certa, diante de um grupo, seja família, seja
local de trabalho, são pessoas que sofrem. O sofrimento decorrente dessa postura, ele é real, né? Agora, só precisa se perceber que essa necessidade que uma pessoa apresenta de sempre ter razão é um sinal de que alguma coisa não está nada bem no seu interior, né? No seu conjunto, vamos dizer assim, psicológico, no sentido aí da palavra psicológico como sendo relativo ao espírito, né? Então a gente precisa observar. Eu sou uma pessoa que sempre preciso ter razão. Eu entro numa conversa, vamos chamar, numa discussão, mas no sentido de troca de opiniões. Eu preciso ter razão, a minha opinião tem que ser a última a ser dada para fazer o fechamento. Então, todas essas posturas mostram, devem mostrar, né, a partir do momento que nós nos tornamos mais sensíveis a essa percepção, de que podemos ser, sim, ser pessoas consideradas pessoas intolerantes, né? A escala de valores, né, de pessoas assim que se colocam nessa condição de intolerantes, né, são valores que estão aí nesse 880, ou seja, extremismos, sempre permeando o extremismo. E aí nós podemos nos perguntar, né, ou perguntar, como é que se dá o despertamento de uma pessoa intolerante? O espírito que se enquadra nas condições sobre as quais estamos refletindo dificilmente conviverá com situações de ser compreendido facilmente pelos outros. Vejamos bem, isso é importante, né? Se eu sou uma pessoa que percebo que os outros não me compreendem, a partir do momento que eu esteja nas minhas ações comuns e causo impacto no outro, de alguma forma magoo, firo, é, não sou compreendido, eu preciso observar, um processo de autoobservação. Qual é o efeito das minhas ações sobre os outros? Como que os outros estão me devolvendo esse efeito, né? Vem com agressividade, vem com intolerância, pode ser que eu seja, de fato, a fonte emissora desses elementos. Então, um espírito que se enquadra nessas condições aí de intolerância, dificilmente conviverá com situações de ser compreendido facilmente pelo outro, porque em seu entendimento, o outro é que está errado, não consegue enxergar, né? A não ser através desse desgaste que vai ocorrendo ao longo do tempo, aí, de repente, o despertamento começa a acontecer. Então, a dureza de conviver com as rejeições, através de abandono, solidão, desconfortos, sensação concreta ou não, de que não se é presença agradável. É muito desagradável quando nós percebemos que nós não somos uma pessoa, uma presença agradável para alguém, né? Então, são sinais. Há sinais. Nós precisamos ler os sinais, né? Há sinais. Então, solidão, desconforto, sensação de que não se é presença agradável. E vivenciando essas ocorrências de forma repetida, é que nós, então, nos despertaremos pelo cansaço, pela solidão, pela dor, pela sensação de abandono e de questionamento frente às restrições dos outros em relação a nós mesmos ou àquele que é inflexível. Restrição em relação à pessoa e às opiniões que essa pessoa emite. Observemos isso. Sem o momento de reflexão que acontece após a percepção de que se é uma pessoa endurecida, que recebe antipatias e afastamento, o ser começa a despertar para o efeito de suas palavras, de suas atitudes nos outros. Me ocorreu aqui agora uma lembrança, né, de uma pessoa que conversávamos a respeito das relações humanas e essa pessoa me contando que
ela havia chegado a um determinado momento em que ela compreendeu que ela não queria ter razão, ela queria ser feliz, né? Ela queria ter uma vida, um relacionamento que fosse harmonioso, que algo que trouxesse alimento espiritual para ela, ser feliz nesse sentido. Então, muitas vezes, a pessoa que é difícil, que não compreende, é porque ela defende com unhas e dentes, digamos assim, né, o fato dela querer estar certa, defender a própria opinião. Então, com isso, ela enrijece, vamos dizer assim, em vez de flexibilizar os relacionamentos, para os relacionamentos, acolhendo cada um, né, na medida do que é possível acolher, ela faz esse enrijecimento e acaba se tornando uma pessoa desagradável para a convivência, e os outros, naturalmente, vão se afastar, né? Podemos também nos perguntar: haverá alguém impermeável à incompreensão ou a incompreensões, né? Tem alguém que não sente? Não, não existe, né? Em algum momento, a pessoa desagradável, que é essa que nós estamos aqui, né, tentando conversar sobre esse tipo de comportamento, ele não é impermeável à incompreensão, né? Ele emite aquilo, mas em algum momento ele começa a sentir o impacto daquilo nos outros. Porque a vida é um semear e colher constantes. E o que se colhe através dos relacionamentos germinará. E após tantas colheitas nas dificuldades e durezas da existência, é que surgirá uma luz a orientar os passos para o futuro. E, além disso, né, quando o ser começa a se sensibilizar, ele se pergunta: nossa, o que será que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa? Que o comportamento do fulano? Eu não sei por que eu cheguei e fulano saiu. Eu não sei por que eu me sentei à mesa, cicrano se levantou. Eu não sei por que eu cheguei em determinado ambiente e o ambiente ficou mais vazio, né? Então, através dessas perguntas, nós vamos despertando, nos sensibilizando para o que acontece quando a nossa presença é colocada, né? Quando eu falo em presença, não estou falando só do corpo físico, eu falo presença através da fala, presença, isso através do telefone, através dos diversos meios de comunicação que nós temos, né? Porque perceber o que é desagradável no outro é comum para nós, né? Assim como o agradável. Uma pessoa agradável, uma pessoa que a gente chama de pessoa agradável, a impressão que temos dela é uma impressão boa, né? Agradável, não tem outra palavra, é agradável. E o da pessoa que é intolerante, que quer sempre ter razão, que se torna uma pessoa assim entre aspas, de difícil relacionamento, não tem jeito, né? Por mais que alguém possa querer demonstrar que está tudo bem, algum outro evidenciará que ali há um contato com uma pessoa desagradável, né? Então, como modificar a si mesmo, uma vez que comecemos a perceber que nós somos a pessoa desagradável ou intolerante da hora, né? Como modificar a nós mesmos de forma intencional? Como progredir, tornando-nos mais flexíveis, mais atenciosos, menos intolerantes, né? Através da luta que decorre da autoobservação, do observar a reação dos outros às nossas falas, às nossas atitudes, nós vamos acolhendo com clareza, percebendo, né, compreendendo as situações e ajudando, e essas ocorrências nos ajudam a nós nos redimensionarmos, né? A nos modificarmos, e podemos e devemos tomar o Evangelho de Jesus como roteiro, como referência, né? Lembremos lá do início do nosso estudo, quando a gente buscou a citação, né? Que é a referência aqui para nós
do nosso estudo que nós estamos fazendo, esse estudo está no livro Jesus em Convites, volume 2, Incompreensões, em que a autora buscou, nessa passagem do Evangelho, registro de Paulo na primeira carta aos Coríntios, para nos ajudar nessas reflexões, né? Então, dessa forma, na busca de nos tornarmos pessoas melhores, tomando o Evangelho de Jesus como roteiro para nós vamos iniciar os sinais de respeito à vida das outras pessoas, aceitando o outro como ele prefere ser ou como ele está. Assim, frente às pequenas circunstâncias, aprende-se a tolerar uma agressão verbal, um olhar de desdém, né? Compreende-se a palavra impensada do outro, a dificuldade familiar, um compromisso desfeito, enfim, situações leves ou não, mas que se apresentam como exercícios para quando chegarem os grandes desafios. Não é necessário aqui para nós não confundir compreensão com covardia moral ou a incompreensão como desvio dessa mesma covardia moral, né? É esse o sentido do que Paulo registrou na carta, na citação: fiz-me fraco para ganhar os fracos. Quando Paulo se fez fraco, ele mostrou, ele criou uma condição de igualdade, que é o que muitas vezes a gente chama de ombrear-se, né? Colocou-se ombro a ombro com aqueles que estavam vivendo situações de dificuldades e tinham a oportunidade de aprender através do Evangelho de Jesus, nos ensinamentos trazidos por Paulo, a condição de se tornarem pessoas melhores, né? E o tempo que se desenrola entre o período das incompreensões até o período do proceder compreensivo, que envolve estágios que emergem à medida que se sai da ignorância espiritual, isso varia conforme o esforço de cada um. A literatura espírita é plena, né? Farta de relatar acontecimentos sobre aqueles que, na erraticidade, espíritos desencarnados, vagam infelizes, perturbados, pois morreram, e, assim, vencidos pela incompreensão de fatos que não se realizaram conforme o seu querer, né? Exemplo maior de incompreensão é o que aconteceu com Jesus, que teve a sua missão e mensagem não compreendidas, né? E que, mesmo incompreendido, roga ao Pai que perdoasse aqueles que o condenavam. Então, diante da incompreensão máxima, ele demonstrou a compreensão máxima, né? Então, se o indivíduo que se percebe como intolerante já aceitou Jesus como mestre, compreendendo o valor da fraternidade, convidando para novos caminhos, deve aproveitar as circunstâncias difíceis para compreender o outro à medida que aceita a si mesmo, como é, com necessidades de modificar-se para melhor. E aí, a gente volta em Paulo, né? Fiz-me tudo para, por todos os meios, fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar algum. Encaminhando então para o encerramento dessas nossas reflexões, Emmanuel, na lição 67 do livro Fonte Viva, Modo de Sentir, esclarece que há muitos séculos o homem raciocina, obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Então, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação, processos esses que constituem a nossa forma. E quanto mais velhos esses processos de observação, maior a possibilidade deles constituírem o que a gente está chamando de uma rigidez mental. Então, a dificuldade gerando daí a dificuldade de compreender o outro que age, pensa, sente ou fala de uma forma diferente.
Completa Emmanuel em um outro momento, que só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada, né? E voltando então, para encerrarmos aqui nossas reflexões deste dia, vamos com Paulo novamente, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, em que ele, né, explicando para aqueles que eram seus orientandos, as pessoas que ele orientava, ele diz, né, dizendo das dificuldades, que prêmio tenho eu, afirma ele no versículo 18, que evangelizando, proponho de graça o evangelho do Cristo para não abusar do meu poder no evangelho, mostrando com essa fala o quanto ele esquecia dele mesmo para fazer aquilo que ele precisava fazer, que é deixar transparecer a presença do Cristo, para que aquela presença do Cristo é que chegasse para os outros. Assim, por quê? Sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar mais, ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, fiz-me como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei do Cristo, diz ele, né? Que ele se fez para ganhar os que estão sem leis. Fiz-me fraco, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele, né? E assim nós concluímos os nossos raciocínios com a escritora Leda Biguete, no livro aqui na lição que nós estamos utilizando, no livro Jesus em Convites, em que ela diz, né, descer para ajudar, amparar, esperar, aprender a chegar ao outro, repetir os passos com Jesus sem nenhum prejuízo moral, sem nenhum prejuízo pessoal. E ela, citando também Emmanuel, né, na lição 72 do mesmo livro Fonte Viva, diz assim: quem dá o bem é o primeiro beneficiado, quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se à semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando, sem prejuízo de nós mesmos, né? E que fique aqui, então, a nossa reflexão deste dia, lembrando a palavra de Paulo, quando afirma que, para a vitória do bem, ele se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de, por todos os meios, chegar a erguer alguns. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.